para fazer a fertilização in vitro, você toma injeção na barriga, não sei quantos dias. Tem que também tomar injeção de progesterona no bumbum. Na bunda, né? Então é muito estímulo, é muita coisa, é muito estressante. E daí quando chega perto de você ter que retirar os óvulos, daí você faz ultrassom, né, que é a transvaginal. Você faz praticamente todos os dias e faz exame de sangue todos os dias para avaliar o nível de hormônio para você não ovular antes de eles retirarem. Então, quando eles retiram, é todo um processo. Então, aquela coisa, de 23 óvulos, então eles usam aquele monte de hormônio, a mulher tem um óvulo por mês, a maioria, né, das mulheres tem um óvulo por mês. Quando a gente toma hormônio, a gente produz muito. Eu produzi 23 óvulos, ou seja, 2 anos tentando engravidar em uma vez só. Daí fiz isso, resumindo. 15 ovos estavam maduros, dos 15, 7 conseguiram ser fertilizados, dos 7, 3 desenvolveram, dos 3, 2 tinham problema genético e sobrou só a Ana Helena. A Ana Helena é a minha filha. Sim. E eu sabia que ia ser menina, eu sabia o nome dela, desde que eu tenho... eu vou pegar logo o papel, pega aí logo o lenço. Aí aqui, temos o lencinho. Então desde os meus 16 anos de idade eu sabia o nome da minha filha. Então, quando implantou, eu já sabia que eu ia engravidar e tudo. Então, minha gravidez foi super tranquila, né? Extremamente tranquila. Desenvolvendo normal, tudo normal, né? E passamos o terror, que é o primeiro trimestre, né? Os 3 meses, onde as mulheres normalmente não falam que estão grávidas, né? As mulheres normalmente só falam que estão grávidas depois do 3º mês. Mas por quê? Até os 3 meses é onde existe a probabilidade maior da mulher perder o neném, né? Perder o bebê. Então, normalmente, você vê os positivos na internet, isso, aquilo, depois do 3º mês. Então, eu passei pelo terror. Então, eu falei, Passei. Né? Passei, então tá tudo certo. Então, relaxei. Só que daí, 3 meses, acho que são quanto? Uns 16 semanas? 15 semanas? Não sei. 4, 8, 12, né? 12 semanas, então. Talvez 13, né? Porque tem mais aí. 12, 13 semanas. Então, quando foi 18 semanas, eu estava em casa, no telefone com a minha mãe. E no dia anterior, eu senti um pouquinho de cólica. Mas, assim, foi uma pontadinha assim, eu falei, tá, pontadinha de leve. E tudo certo. Né? A gente estava no museu, eu e Joe. E daí, no outro dia, tava um cara já lá em casa pra gente poder reformar o basement, que já estava pronto, mas aí a gente queria botar um floor para poder ela ser a salinha dela de brincar. E a gente estava pensando já em reformar o quarto, para as cores e tudo certinho. E nesse dia, depois que o cara saiu de casa, o Joe foi no supermercado fazer alguma coisa, e eu entrei no telefone com minha mãe. Quando eu entrei no telefone com a minha mãe, eu precisei ir no banheiro. Quando eu precisei ir no banheiro, eu falei, alguma coisa está acontecendo aqui. E o pior quase aconteceu, né? Foi extremamente traumático. Minha mãe falou, corre pro quarto. Eu não quero falar muitos detalhes do que aconteceu, mas minha mãe falou, corre pro quarto, deita e liga pra emergência. Eu liguei para o 911. Chegaram lá em, sei lá, menos de 5 minutos. Foi muito rápido. E daí chegou aquele monte de gente lá em casa. E daí me levaram pra... Você ligou pro Joe, não? Liguei pro Joe. Liguei pra emergência, depois liguei pro Joe. Né? E daí eles me levaram. Daí quando eu cheguei no hospital, o Joe chegou pra mim. Mas eu já cheguei assim, desesperada. Porque eu sabia que eu ia perder. Ou seja, ela não chegou a sair. Mas eu senti, né? Resumindo a história, eu estava no hospital. Então tive sorte que um dos meus obstetras estavam lá. E o que mais me chocou foi quando ele me viu lá. E ele pediu para fazer a posição, né? Ginecológica, né? Que a gente... Na hora que ele olhou pra mim, ele só fez assim. Eu acho que ele não percebeu que tinha feito isso. Ele só fez assim pra mim. Pra mim, não. A reação dele imediata foi isso. E daí, tipo, a enfermeira maravilhosa, assim. Eu não sei nem o que falar do atendimento que eu tive aqui nos Estados Unidos. E daí eu quero falar também sobre o que minhas amigas sofreram no Brasil. Né? Eu quero falar muito. Eu anotei algumas coisas que eu quero falar hoje, assim. Então, a enfermeira que estava do meu lado, eu estava ofegante, né, tendo ansiedade, ela falou, respira. Ela segurou minha mão, ela falou, respira. Ela me ajudou a respirar e tal.
Resumindo, eles me botaram numa cama, que eu ficava assim, né? A cabeça pra baixo, a perna pra cima, na esperança dela... Voltar. Ela voltar. Mas aí, a placenta já... Você tava com quantos meses? Eu tava com 4,5. 18 semanas e meia. Ok. Quase 19. E daí eles me botaram nessa cama pra ver se entrava, né? Se ela voltava. Mas aí eles viram que... não a placenta, eu esqueci. A bolsa, acho que é isso. Tinha tocado no canal vaginal. E o canal vaginal de toda mulher tem bactéria. Né? Então, a partir do momento que isso acontece, infecciona. Porque ali tem que ser um ambiente extremamente saudável, né, para o bebê. Mas o que foi que aconteceu comigo? Então, aconteceu que eu fiquei na cama, ela não voltou. E foi... foi muito bonito, assim, a luta dos médicos para poder salvar, né, Helena? Então, o que aconteceu comigo é conhecido, mas a mulher não sabe até acontecer. Que é, aqui se fala incompetent cervix, que é incompetência cervical, eu acho que fala. Que é quando, porque quando o colo do útero é como se fosse um tampãozinho quando você engravida, e normalmente a bolsa estoura quando esse tampão sai, né? E daí você sabe que tá pronta para fazer o delivery. Só que esse tampão meu saiu antes da hora. Né? E por quê? Por que saiu? Não sabe, não existe. Por que saiu? Não existe uma explicação para isso. Entendi. E daí, quando você volta, você vê que existiam os sinais. Só que como você nunca passou por isso, você não sabe os sinais. Que sinais são esses? Várias coisas, tipo a cólica, né? Mas mulher sente cólica quando Exato, tá. Mas aí, como é que você sabe? Toda cólica você vai ligar pro médico? Exato. Não tem. E outra coisa, às vezes a mulher tem o discharge, né? E às vezes pode ser que aquele discharge mais grosso e branco pode ser a coisa o tampão, aí. O tampão. Né? Então, assim, tem alguns sinais que você percebe. A dor nas pernas, dor na coluna. Tá, mas se seu tampão saiu, você falou assim, isso aqui tá meio diferente. Essa gosma hoje tá diferente. Mas e eu aí, não vi isso. Não, vamos dizer que você tivesse visto. Você ligasse pro seu obstetra, pra sua médica, seu médico. E aí, fazer o quê? Se hoje uma mulher estiver escutando isso, eu diria, vai no emergency room. Tá, mas aí eles vão fazer o quê? Eles vão colocar um tampão ali? Eles vão fazer ai, gente, como é o nome? Faz uma sutura ali pra não... Não é uma sutura, cerclage. Eu não sei os nomes em português. Mas como é que chama, Kim? Selagem. Não sei o que é. Sei que ele pode... Selagem, é eles isso mesmo. podem costurar o colo do útero, ou eles podem botar um anel que vai fechar o colo do útero. Entendi. Então tem jeito. Tem mulher que percebe isso, aquela dorzinha, aquela cólicazinha. Eu já tive uma amiga, tipo, 6 meses depois que eu perdi a Ana Helena, ela teve exatamente a mesma coisa. Passou a mão no telefone, ligou. Ela é médica. Uhum. Então, quando ela estava tomando banho, ela decidiu se tocar. Quando ela se tocou, ela viu que o colo do útero estava mais aberto. Mas aí também a porra da mulher é médica, né? Lógico. Como é que a pessoa normal vai saber que tipo, isso aqui parece aberto. As duas amigas minhas que conseguiram fazer a cerclagem, elas eram médicas. Fala, queridos. Curtiram esse corte do papo? Então faz o seguinte, clica aqui para ver o episódio completo ou clica aqui para ver mais corte do mesmo papo.